Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta com o programa Pontuando e agora nós vamos falar a segunda parte do programa de ontem, que começou ontem, sobre a questão do modelo civilizacional brasileiro, que eu considero como regressivo. E pelas leituras que tenho feito aqui de alguns autores, até certo ponto alguns concordam comigo, né? A gente tem tido aí muitas dificuldades na nossa sociedade e parece que nós tivemos implementações de dificuldades mais ou menos manipuladas por uma ultradireita internacional que repercutiu aqui dentro, e isso tem sido assim em alguns países, mas aqui eles pegaram algumas partes da nossa própria sociedade que estavam latentes ou que estavam assim meio quietas e conseguiram dar força e voz para essas pessoas, e elas começaram a sentir-se à vontade para falar certos sentimentos que anteriormente se camuflava ou que um não comunicava com o outro, então não formalizava assim uma tendência da base da sociedade. Era uma coisa assim um tanto quanto estrutural, subreptícia, algumas coisas, por exemplo, as questões de gênero, as questões de raça, eram assim meio escamoteadas, não era aquela coisa presente em que as pessoas se uniam com coragem para falar em uníssonos, e isso criava uma base percentual de apoio àquela ideia, que era uma ideia mal vista há pouco tempo atrás. Aí aparece uma liderança que defende publicamente aquela ideia e as pessoas se reúnem em torno dessa liderança. Isso acaba contaminando uma parte da sociedade que de repente não está pensando naquilo, ou que estava sendo educada para olhar aquilo de outra forma, para olhar as questões de gênero, as questões de raça, as questões religiosas. Nós sempre tivemos uma base católica, que é uma base que não é muito progressista, apesar de que existiam lados da Igreja Católica que tinha lá a teologia da libertação, mas aquilo ali não era o grosso da maioria, aquilo ali era um viés menor, que inclusive durante os governos militares foi disseminado, foi espalhado, vamos dizer assim, combatido assim, de uma maneira que aquilo quase que não restou nada, não se vê mais falar daquilo, e palavras de ordem antigas que tinham sido varridas do nosso idioma, certos personagens que eram mal vistos passaram a ser bem vistos, quando as suas práticas eram práticas discriminatórias. Então, esse retorno, que parece que é um projeto aqui dentro e um projeto lá fora, que apoia algo aqui dentro, dessa direita mundial aí, que está fazendo uma parte do sul global e o ocidente regredir em termos de civilização, abraçando teses da ultradireita que tinham sido apagadas, que as pessoas não tinham coragem de falar no meio da rua, teses nazistas, brasões nazistas, fascistas, defesas de teses fascistas que são indefensáveis, porque elas discriminam pessoas, elas querem coagir pessoas a não terem representação, a não poderem ter expressão na sociedade, uma coisa que foi combatida, e você vê que da nova Constituição Brasileira de 1988 para cá, já quase 40 anos, nós estamos tendo algumas regressões, e esses estudos são feitos por muitas pessoas. E agora nós vamos aqui na segunda parte, nós vamos falar agora, continuando obviamente esse assunto, mas assim, agora nós vamos pegar o Dornelles e o João Castro, e vamos ajuntar as análises deles, o de Gessé de Souza, a da Lilia Moritz Schwartz, que eu já mencionei algumas vezes aqui, mas mais focadamente, focalizando as suas interpretações sobre o modelo civilizacional brasileiro, falando mais uma vez sobre desigualdade, violência, racismo estrutural, autoritarismo e conservadorismo religioso e político. Olha bem, nós estamos no entorno do mesmo assunto, fazendo o segundo programa, falando quase que a mesma coisa, mas nós estamos pegando outros vieses de outras literaturas, desses mesmos autores e de outros autores, como eu agora incluí aqui a Lilia Moritz e o Gessé de Souza. E é importante fazer essa leitura, porque às vezes as pessoas ficam pensando assim: você escolheu líderes da esquerda, líderes que são progressistas, líderes que são
comunistas, olha, socialistas, olha, não necessariamente você fazer a defesa de pessoas ou de gênero, ou mesmo das classes, ou dos seus salários, ou da ajuda do Estado, ou de progressividade de impostos, são teses necessariamente socialistas, né? O estado de bem-estar social que nós já discutimos em outro programa, que foi quase que invalidado nos países do primeiro mundo onde ele funcionava, ele era um Estado capitalista, eram Estados capitalistas, mas que tinham uma visão de bem-estar de sociedade. A diferença entre o muito rico e o muito pobre não era tão grande, né? Alguns ali poderiam evoluir para um socialismo, que mesmo assim tendo empresas privadas, tendo até multinacionais, para não dizer que eu estou falando de teses socialistas, para dizer que eu estou falando de teses da esquerda. São fatos que evidenciam que nas sociedades elas convivem melhor, independente de você ter ricos, independente de você ter um regime chamado capitalista, mas são visões de sociedade com mais distendidas, com mais oportunidade para representatividade de todos, sem discriminação, sem xenofobia, sem questões de gênero, sem questões de identitarismo, em que tem que se brigar pelas identidades, em que as pessoas tinham mais expressividade na sociedade, no seu voto, nas suas conquistas, nas suas necessidades. Então, isso aí não é necessariamente ser socialista ou ser comunista. Isso é ser factualmente uma sociedade que progrediu para abarcar mais gente no seu bojo, que é diametralmente oposto a teses exclusivistas de supremacismo de algumas raças, valores de classes beneficiadas em detrimento de outras que sofrimento, a questão da meritocracia, o camarada está por baixo, fica por baixo porque ele entende que não merece subir na vida, porque também todos o atrapalham, ninguém o ajuda, quer dizer, um sistema injusto. Então, são essas análises que eu não estou falando aqui de nenhuma defesa a favor do capitalismo, a favor de um socialismo, a favor de nada. Nós estamos falando de fatos que criem sociedades com modelos civilizacionais que sejam mais adequados para a sobrevivência de todos num mundo melhor. Continuando então, a comparação então é baseada nas linhas gerais da obra pública desses autores, sem criar falas ou citações inexistentes e sem fazer defesas de pensamentos A, B ou C, sem ser de ideologia. Mas aqui tem uma base de ideologia e ninguém é neutro. Não, eu não sou neutro quando eu faço a defesa dos cidadãos de comunidades, de pessoas, dos seus salários, dos seus gêneros, da sua classe. Obviamente que não sou neutro nesse aspecto. Agora, se isso se presta à teoria de A, B, C ideológica, isso são outros 500, porque eu quero me resumir aos fatos. Então, continuando. Vamos falar aqui agora uma comparação resumida. Vamos falar novamente do João Ricardo Dornelles. O eixo analítico dele é violência estrutural, autoritarismo histórico e Estado penal. Ele é da área do direito, professor, né? Então, Dornelles é um jurista e cientista político, parte de uma leitura estrutural da violência, entendendo-a como um produto de séculos de desigualdade material e racial, que tem sido reforçada antes subrepticiamente pelo Estado brasileiro, hoje ostensivamente por alguns setores. Considera o Dornelles que o modelo civilizacional do Brasil é marcado por um pacto oligárquico permanente, fruto de uma elite oligárquica escravocrata de séculos anteriores que ficaram em 300 anos no poder e que não conseguem, as famílias, os descendentes, não conseguem sair disso. Onde o Estado funciona não como um garantidor de direitos dos cidadãos de uma maneira geral, mas como um aparelho de controle e repressão dessas oligarquias, especialmente contra populações negras, principalmente negros, pobres e periféricos, né? Como se eles não tivessem direito à vida, como se eles não tivessem direito a qualquer tipo de riqueza, ou aos seus costumes, ou às suas identidades, inclusive identidades culturais e religiosas. Enxerga o avanço da ultradireita ou do bolsonarismo, que aqui se confundem, com a atualização contemporânea de um autoritarismo histórico alimentado por medos morais e pela militarização do cotidiano. Nesse aspecto aqui, o Dornelles, ele fala muito do bolsonarismo, porque os livros deles, nesses últimos tempos, foram escritos sobre a ótica de uma direita que o bolsonarismo personificou, como ainda personifica. Mas
a nossa sociedade está num estilo de involução em que, se você não tivesse a figura desse ex-presidente aí que criou esse bolsonarismo aí, vamos dizer assim, você teria outro. Daqui para frente você pode aparecer com outro. E esses que hoje são 20 e poucos por cento que estariam no entorno ou dentro dessa outra direita que nesse momento aqui chama-se bolsonarismo, eles poderiam migrar para as ideias de uma outra direita que tivesse a mesma ideia. Então a ideia não é ser bolsonarista com um líder assim, o Assad, até porque ele teve aí problemas com a justiça e tal. A questão não é essa, a questão é a ideologia da ultradireita que está permeada em algumas populações e que infelizmente está conquistando outros que não são necessariamente de direita ou que não são necessariamente ultradireita, né? Então essa atualização contemporânea e esse autoritarismo histórico aí que emergiu, que estava numa base que estava meio sumido, alimentado por medos morais que justifiquem pela militarização do cotidiano, o que é uma coisa perigosa, inclusive dentro de escolas, negócio de cantos de ataques da polícia contra bandidos. Nosso cotidiano, nosso dia a dia não é combatendo inimigos. Nosso dia a dia é viver, prover as nossas capacidades, ter as nossas expressões, educar os nossos sentidos, melhorar, fazer uma distribuição de renda melhor, para que as pessoas não se agridam umas às outras, para que todas tenham oportunidade, que vai diminuir demais a inimizade entre as pessoas, a não ser para aqueles setores que fiquem incrustados no poder e que queiram que outros tenham menos do que eles e que eles tenham muito mais. Esse é um problema. Então, sobre as religiões pentecostais, por exemplo, João Ricardo, entende que parte do seu crescimento se articula com demandas sociais não atendidas pelo Estado, né, mas que são enaltecidos por alguns grupos, mas critica a apropriação política que gera moralismo punitivista e criminalização da dissidência, porque todas as vezes que você tiver lá um aspecto moral qualquer que não tenha qualquer significado de expressão na sociedade, aquilo ali é jogado como uma coisa muito perigosa, pune-se aquela pessoa e criminaliza-se aqueles que pensam diferente, né? No tema educação, aponta que modelos como as escolas cívico-militar reforçam a lógica da disciplina e do obedecimento, né, que seria incompatível com um país que deseja projetar-se no século XXI com as pessoas se expressando. Quer dizer, um determinado grupo com uma determinada ideia, inclusive religiosa, que estaria coibindo todas as outras práticas, punindo todas as outras práticas e colocando todos os outros na condição de hierarquias abaixo, obedientes. Em síntese, Dornelles, o Brasil segue preso a uma matriz colonial e penal que inviabiliza um projeto civilizatório moderno. Então esse é o resumo que nós falamos em boa parte do programa passado. Agora o resumo do Castro Rocha, o eixo analítico é a guerra cultural, ressentimento e produção da máquina da ultradireita, que aqui no caso está sendo a máquina bolsonarista em função dos últimos acontecimentos dos últimos anos, mas isso aí tende a mudar. Vai haver uma outra direita aí, talvez com outro nome, mas o problema é que se ela será ou não suplantada ou se ela vai permanecer. Então Castro Rocha estuda o bolsonarismo como um fenômeno cultural e comunicacional, fundamentado em lógica de guerra cultural, conceito que aprofunda ao analisar o tal de Olavo de Carvalho e a nova direita. Esse Olavo de Carvalho, esse ideólogo que tinha uns vídeos na internet antes de falecer, tendo absoluta coisas abjetas, comentários fraudados, pensamentos que ele tirava da cabeça dele e conseguia colocar uma lógica em que as pessoas inteligentes o acompanhavam, quando ele não era, ele sempre foi um farsante. A história de vida dele, ele era astrólogo, depois ele passou a ser de uma outra religião, que era do Islã, depois ele mudou para outra coisa, depois ele caiu para ser filósofo e aí criou esse canal e conseguiu adeptos com as mentiras que ele contava, que até hoje repercute aí de coisas que não existiram e que ele contava como se fosse verdade, com uma lógica aparente. Esse sujeito conseguiu, inclusive, escrever livros, né, chamando pessoas de idiota, atribuindo A, B ou C, crimes assim ou assado, e ele vivia fora do país onde ele não poderia ser pego, né, criminalizado, e ele conseguiu um bom número de adeptos. Acabou morrendo pobre, coisa que ele sempre foi, mas sempre foi um golpista, sempre foi um trapaceiro. E a própria filha dele o denunciou e fez entrevistas mostrando que ele não era a pessoa que ele dizia que era,
e que ele sempre fora golpista, que ele tinha largado a família e tal, e que tinha um filho. Ele favorecia os filhos homens, tinha um filho que seguia os passos dele, e ela era alijada da família, e as mulheres também e tal. Bom, isso não vem ao caso, vamos continuar. Para ele, então, para o Castro Neves, o modelo civilizacional brasileiro está sendo corroído por uma estratégia de ressentimento organizado, ou seja, existe um ressentimento de uma classe média que sempre se sente atacada porque na realidade ela é pobre, então ela quer alguém mais pobre que ela para poder se destacar. Se ela não se destaca, ela começa a achar que não fazem nada por ela, porque ela acha que ela merece alguma coisa, então ela fica ressentida. Eles organizaram esse ressentimento e mobilizaram uma religião pentecostal, criaram algumas fake news, fizeram revisionismo histórico e moralismo punitivo para produzir uma comunidade de afetos negativos. E então as pessoas ficam sempre gravitando em torno daquelas coisas ali, principalmente os ressentidos. Diferentemente de Dornelles, que é mais voltado à área de direito, que enfatiza estruturas econômicas e históricas, o Castro Rocha destaca dinâmicas culturais. Ele é mais ligado à literatura, à fala, à interpretação dos textos. Então ele fala da estética da violência, transformação da política em espetáculo, que é o que esses caras fazem. Eles criam um factoide todos os dias para não sair da mídia, todos os dias eles estão entrando em combate com alguma coisa, todos os dias eles se colocam como vítimas de alguma agressão, eles se colocam em evidência todo o tempo e você não consegue calá-los, né? Porque eles não trazem nada de novo, né? Então o que eles fazem é puramente espetáculo para não sair da mídia. É uma coisa parecida lá com aquele bobão do norte lá e outros. Instrumentalização da religiosidade popular, né? Vivem falando de Deus, vivem fazendo aquelas coisas, né? Se você for olhar a moral da família deles é péssima, mas eles vivem falando de Deus, vivem falando mal dos outros. E direitos humanos para os outros têm que ser punidos, têm que ser arrebentados, escravizados, seja lá o que for, porque são demônios. Agora eles não, eles têm que ter direitos, porque eles são os humanos direitos. É uma coisa complicadíssima a cabeça deles, e tem gente que acredita nesses canalhas. Instrumentalização da religiosidade popular para fins de guerra simbólica. Quer dizer, vivem atacando e se dizendo atacados. Interpreta a educação cívico-militar como parte de uma pedagogia de obediência que integra o aparato da guerra cultural, né? O que é terrível, porque nós não precisamos de disciplina para entender meia dúzia de assuntos que não chegam a ser uma pedagogia. Pedagogicamente é pobre. Você ser obediente, seguir uma linha reta, não necessariamente é o sucesso de uma sociedade. As pessoas têm que criar pensamentos críticos, as pessoas têm que ser capazes de se aculturar. Eles são contra as leituras, eles são contra a ilustração do indivíduo, a ciência. Eles são contra a profundidade do indivíduo, porque eles querem dominar pessoas que têm pensamentos rasos, né? Senão eles não têm base. Então, sobre o racismo não trata tanto quanto a Schwartz ou o Gessé tratam, mas reconhece que a ultradireita chamada bolsonarismo utiliza de hierarquias raciais implícitas como armas de narrativa, né? Por exemplo, quando o dignatário lá diz que o filho dele nunca se casaria com uma mulher negra porque ele foi educado, isso ele coloca dentro do setor de homem de bem você não se relacionar interracialmente. Isso aí já é uma discriminação basal, né? Em síntese, o atraso civilizacional brasileiro para João Castro Rocha vem principalmente da captura da esfera cultural e comunicacional dentro de uma base que vai permanecer daquela por forças reacionárias mobilizadas pelo ressentimento. Quer dizer, são pessoas que sabem se aproveitar desse ressentimento e criar essa esfera cultural, né? Gessé de Souza, ele já tem um eixo analítico que ele fala de desigualdade histórica, escravidão como núcleo no Brasil e a crítica às elites do atraso. Ele se especializou nessas observações. Então o Gessé, por exemplo, ele centra sua análise na continuidade escravocrata da elite brasileira, argumentando que o país nunca rompeu com a estrutura de classes, mas baseada lá atrás, no início de tudo, que era o início com a escravidão dos índios, a princípio o extermínio deles, né? Mas depois a escravidão dos negros, né? Importados. E que permaneceram aqui como não cidadãos. Então, os negros, seus derivados, e os derivados no sentido de miscigenados com índios que criaram racialmente os híbridos, né? Que seriam
o que eles chamam de, falta a palavra, ô Jesus Cristo, são os mamelucos, os negros com branco, que são os mulatos, os que têm aquela outra cor, né, que não é o negro nem o branco, são discriminados como se fossem todos negros, né, pardo, né, faltou a palavra pardo, que são vistos como não são bem vistos também. Hoje em dia, quase que praticamente se caracteriza essas pessoas também como negros. Eu não entendo bem, porque isso é uma coisa que eu não entendo muito. Eu não sei diferenciar quem que é. Para mim não existe exatamente um branco, não existe exatamente um negro, mas isso é problema meu, né? Eu não sei diferenciar, sinceramente eu não sei. Mas eles sabem, né? Eles aprenderam isso. Então Gessé centra sua análise na continuidade escravocrata da elite brasileira, argumentando que o país nunca rompeu sua estrutura de classes. Para ele, a chave para entender nosso modelo civilizacional é a persistência de uma elite que se legitima por meio de narrativas morais, né, como se eles fossem os cidadãos de bem, apresentando os pobres coitados como responsáveis por a sua própria condição de serem pobres, de serem desertados, o que ele chama de sociologia de uma moral conservadora. É a tal meritocracia. Ou seja, se eu tenho, eu mereço porque tenho, se ele não tem, ele merece não ter porque ele não fez o suficiente, porque ele não tem capacidade. Inclusive, entram em teorias eugênicas, querem provar que aquelas populações não têm competência, não têm capacidade, portanto não merecem. Né? Então, para ele, a chave para entender nosso modelo civilizacional é a persistência de uma elite que se legitima com narrativas morais. Então, eles têm uma sociologia moral conservadora. A ultradireita, que é o bolsonarismo, é interpretada pelo Gessé como um projeto das elites econômicas, ou seja, emergiu esse líder dentro dessa esfera da ultradireita que foi chamada para uma sociedade ali reunida, e isso como projeto de elites econômicas para poder manter as divisões sociais, que instrumentalizam o moralismo religioso, o militarismo, a guerra cultural para manter os privilégios. Sobre o pentecostalismo, ele reconhece que oferece proteção simbólica aos pobres, e infelizmente os pobres são cooptados através do pentecostalismo e acabam referendando essas posições e votam naqueles que são contra eles, aqueles que os alijam e que os tratam como párias, né? Então, critica a sua captura por líderes políticos e econômicos, o Gessé critica, porque reforça a culpa individual em vez de denunciar desigualdades estruturais. Quer dizer, em vez de ele falar que aquele cara é mantido naquela situação porque ele é um deserdado, foi mantido como deserdado, não. Ele coloca ele como o culpado da sua condição. E a religião o ampara e o mantém naquela situação. Sobre a educação, ele vê o modelo brasileiro como produtor de servidão moderna, né, ensinando o indivíduo a estudar para poder exercer uma atividade subalterna, que sempre será subalterna e não passar daquilo, não ser educado efetivamente, incapaz de formar criticidade ou consciência de classe. A consciência de classe passa ao largo, porque se você criar uma consciência de classe, isso já seria visto como comunismo. Né? No racismo, ele é enfático, a escravidão molda todas as instituições brasileiras até hoje. Essas pessoas na cabeça das elites brasileiras nunca foram libertas e nunca vão ser iguais a esses que se pretendem os maiorais, os abençoados, aqueles que são cidadãos de bens e que tudo deve ser a eles, que deve ser dado a eles. Gessé vê o Brasil como uma sociedade civilizacionalmente atrasada por causa da permanência dessa classe dominante escravocrata que vem camuflada por discursos morais e religiosos, e o Gessé diz que essa classe camuflada, ela já vem de tempos, mas ela está camuflada. Agora ela saiu um pouco do armário e conseguiu arregimentar uma classe lá embaixo para serem os pisados, né? Mas que votam com eles. A Lili Moritz Schwartz tem um eixo analítico da raça, da desigualdade, do autoritarismo e do imaginário social. A Schwartz centra-se na literatura antropológica e histórica da formação social brasileira, especialmente no racismo estrutural e no autoritarismo do cotidiano. Né? Quando eu era jovem, eu sou um homem de 69 anos, já falei isso 500 vezes, mas não sei quem está assistindo aí, você já ouviu falar. Né? Então eu sou um homem de quase 70 anos. Falta um ano para fazer 70 anos. Bom, eu era bem jovem, eu devia ter uns 14, 15 anos. Eu estava passando numa rua central aqui da minha cidade e tinha uma espécie de um armazém assim, uma loja assim que parecia que tinha um armazém, e tinha umas coisas
dispostas de venda lá em forma de coluna, e por algum motivo aquelas coisas, não sei por que, alguém estava descarregando alguma coisa, aquelas coisas caíram no chão. E tinham algumas pessoas de cor, né, negros, né? E algumas que eu não sei se eram negros ou se eram pardos, que diabo que eram, mas eram pessoas bem simples que estavam assim perto dali do local. E eu não sei quem eram aquelas pessoas, né? Eu sei que elas não trabalhavam naquele local. Aí, como aquelas coisas começaram a cair, esses caras ficaram parados, né? Porque não tinha nada a ver com eles, é óbvio, como eu próprio fiquei parado, né? Vi tudo caindo ali e fiquei até com medo de pegar, porque não me pertencia, né? Não fui convidado a fazê-lo. E eu estava até um pouco mais distante, para ser sincero, eu estava um pouco mais distante, mas de qualquer maneira eu não me mobilizei a colocar a mão em nada e tal, porque pertencia à loja lá, né, e tal. Eu acredito que eles tenham tido o mesmo pudor que eu, né, com medo de colocar a mão em alguma coisa. Aí vem um senhor, uma pessoa mais velha, que já deve ter morrido, porque já tinha não apenas um, mas mais de um, pelo menos uns 3, começaram a bater palma para esses caras que eram pessoas de cor, ou pardos, sei lá, que estavam parados olhando, como dizendo para eles, vocês não vão fazer nada, aí tá na hora aí, vai cá, vamos catar aí. Como se eles tivessem obrigação, por ser do extrato mais baixo da sociedade, de catar aquilo. Eu não entendi aquilo e fiquei olhando e tal, e eles foram lá e cataram e colocaram lá dentro. Aí eu pensei assim, será que eles trabalham para esses caras? Por que eles estavam do lado de fora? Depois eu descobri que eles não trabalhavam, que os caras que bateram palmas lá eram pessoas transeuntes como eu, como outros quaisquer, que acharam que aqueles caras não podiam ficar parados enquanto aquilo estava acontecendo. Quer dizer, sequer foi o dono da loja, os donos, sei lá quem da loja, sequer eles trabalhavam para a loja. Os caras que bateram as palmas para os outros cataram não tinham obrigação nenhuma de relação com a loja, nem os que cataram. Então eu entendi que aquilo ali era uma situação, e aquilo me revoltou, mas eu era muito novo, né? Então eu entendi que aqueles caras estavam colocados numa situação subalterna e que em qualquer condição eles teriam que se prestar a ajudar quem quer que fosse, de graça, porque eles eram como se eles fossem escravos, né? Eu entendi isso dessa forma, fiquei revoltado, isso nunca mais saiu da minha cabeça, por isso que eu estou dando essa ideia aqui. E essa questão do modelo de civilização brasileira fundado em hierarquias de cor, personalismo, né? Pessoas de personalidades que são pessoas às vezes péssimas, mas são colocadas em panteões, uma violência naturalizada, porque isso, por exemplo, do cara exigir que aqueles indivíduos fossem catar aquele ali como se ele fosse base da sociedade, como se tivesse obrigação, é uma violência, né? E elites resistentes à inclusão, quer dizer, aquelas pessoas nunca teriam direito na cabeça desses caras. E eles não eram grandes porcaria também, não. Seu enfoque é menos econômico, como o de Gessé, ele é mais cultural e histórico, investigando símbolos, mitos, discursos de mestiçagem e cordialidade que encobrem práticas violentas. Inclusive a questão da cordialidade da do Gilberto Freire. Sobre a ultradireita chamada bolsonarismo aqui no Brasil, destaca-se a associação entre racismo, misoginia e militarização do imaginário nacional. Sobre o pentecostalismo, analisa como a religião cria comunidades de pertencimento, mas critica quando se transforma em plataforma política com efeitos regressivos. Então, ela analisa a religião cria comunidade de pertencimento, não resta dúvida, né? Infelizmente, essas religiões vieram importadas para cá, quase que à força, conseguir adeptos aqui dentro, né? Foi uma coisa de anos fazendo a cabeça desse pessoal, consegue criar nas comunidades esse pertencimento, apacenta de certa forma o rebanho, mas a Schwartz critica exatamente essa plataforma política com efeitos regressivos, ou seja, de manter aquelas pessoas como se tendo como merecedoras do seu atraso, da sua base social, e sempre votando nos chamados, entre aspas, os homens de bem. Né? Na educação, ela vê a reprodução de desigualdades raciais, manutenção de um modelo que perpetua hierarquia e exclusões. Na educação não é discutido a questão da posição social que você está, é diferenciamento de escola para escola. As escolas cívico-militares só trabalham com disciplina, não tem uma pedagogia razoável. As escolas públicas são mal elaboradas, têm currículos mal feitos, algumas coisas têm sido colocadas. A escola pública perdeu muito nos últimos 60 anos, porque a escola pública há 60 anos atrás ela era uma boa escola e hoje ela é péssima, né?
e tem alguns políticos aí tentando trabalhar, mas já se perdeu muito. Então a educação acaba reproduzindo desigualdade e manutenção de modelo que perpetua hierarquias e exclusões. Em síntese, Schwartz interpreta o Brasil como uma sociedade presa a imaginários coloniais e raciais que moldam o Estado e a vida pública, produzindo um atraso civilizacional de fundo cultural histórico, o que não é muito diferente do Gessé, né? Só que o Gessé ele foca mais nas elites, mais na cor, mais na racialização, e ela mais nas questões coloniais, questões históricas, né? No fundo, eles falam a mesma coisa com outras palavras, né? E então o Dornelles ele fala do núcleo da violência estrutural e Estado penal. Ele sobre o bolsonarismo ele fala da continuidade do autoritarismo histórico, o papel da religião, moralismo punitivo articulado com o Estado, e o atraso civilizacional, uma herança colonial, militarização e desigualdade. O Castro Rocha fala de guerra cultural, ressentimento. Sobre o bolsonarismo, ele fala de produto de uma máquina cultural ideológica instalada aqui. O papel da religião é uma instrumentalização simbólica que fornece mecanismos para a guerra cultural. E sobre o atraso civilizacional, ele fala da captura da esfera cultural e a ruptura da razão pública, né? Já o Gessé trabalha mais a ideia da escravidão, ou seja, mais ligada às questões raciais, como uma elite do atraso, a classe de elites do atraso. Sobre o Bolsonaro ele fala que são projetos das elites para manter privilégios. Sobre o pentecostalismo, controle moral e disciplinar dos pobres. E sobre o atraso civilizacional são as estruturas de classes escravocratas que ainda não foram superadas. A Schwartz fala do racismo estrutural também, como o Gessé se baseia muito na raça, mas ela fala mais do imaginário social. A ultradireita nos conceitos do bolsonarismo, ativo racismo, misoginia e autoritarismo, trabalha nesses eixos. Pentecostalismo, uma construção de comunidade, mais uso político regressivo, e sobre a questão da civilizacional, persistência de hierarquias raciais e autoritarismo cultural. Ou seja, em resumo, nós não evoluímos muito e houve uma capacidade de alguns setores de juntar isso tudo. Então, apesar das diferenças teóricas, os quatro autores vão convergir em pontos essenciais que seriam: o Brasil não completou a transição para a modernidade inclusiva, o que existiu aqui, que foi criado tão expressivamente nas casas, na base da sociedade e nessas divisões, nesses 20 e poucos por cento, e até que chega a quase 40%, 50% no momento das eleições, de uma direita, é fruto do arregimentamento, de arregimentar essas ideias retrógradas, das quais nós não ficamos livres, e enaltecer grupos e trabalhar com grupos para permanecer nessa situação. Então o Brasil não completou a transição. O racismo estrutural do Brasil veio à tona, é uma herança escravocrata, permeia o Estado, permeia a economia e é base da nossa cultura também. Inclusive a questão religiosa, por exemplo, se você tiver uma religião afro, partem para cima do cara, querem acabar com aquilo, chamam aquilo de atraso, quando na realidade atraso são aqueles que pensam que não pode existir outro tipo de cultura, né? E a outra direita, cujo nome aqui é bolsonarismo, ele não é uma coisa acidental, ela vem como uma expressão de continuidades profundas da civilização brasileira, que foi cooptada por mentes que queriam que isso fosse projetado e que se mantivesse. O pentecostalismo, quando capturado politicamente, reforça o controle moral, o patriarcalismo e o anti-intelectualismo. A educação permanece hierárquica, disciplinadora, incapaz de projetar o país para um século à frente, que seria o século XXI nesse caso. Nós regredimos, nós fomos lá para 1950, 1940. As divergências estão principalmente nos filtros analíticos. Dornelles fala de violência e Estado penal. Castro Rocha, guerra cultural e comunicação. Gessé, estrutura de classe e escravidão. Schwartz, imaginário racial e autoridade cultural. O imaginário racial é um pouco mais do que ser negro, porque o pobre aqui às vezes é confundido como raça, né? É o que a Schwartz, de certa forma, fala. Juntos oferece um panorama coerente de que o modelo atual civilizacional brasileiro combina atraso histórico com novas formas de regressão cultural, revelando o país ainda mais distante das suas exigências sociais naturais, científicas, democráticas para o ingresso do terceiro milênio. Agora nós vamos falar novamente desses quatro autores, mas nós vamos abrir um pouco mais as discussões, e as palavras-chave seriam Brasil, modelo civilizacional, racismo estrutural,
ultradireita na forma de bolsonarismo, pentecostalismo, educação, autores brasileiros contemporâneos, e eles e mais alguns em que eles se baseiam também, para poder formalizar aquilo sem ser um resumo. Então, nesse artigo, presentemente, o modelo civilizacional brasileiro à luz de 4 grandes eixos: racismo histórico e estrutural, a ascensão de forças políticas conservadoras, especialmente a ultradireita na forma do bolsonarismo, a crescente influência de pentecostalismo como força moral e política, e a crise educacional e laboral que compromete a capacidade do país se ver inserido no século XXI. Para isso tudo, mobiliza-se as contribuições já faladas de Dornelles, Castro Rocha, Gessé de Souza e Lilian Schwartz, autores que, com suas abordagens distintas já faladas, convergem ao descrever o país marcado pela continuidade de estruturas coloniais, pela emergência de novas formas de regressão cultural e política, e ao final discute que o Brasil, nesses termos, apresenta um modelo civilizacional que é preparado para demandas democráticas, tecnológicas e sociais do terceiro milênio, ou não. E a gente sabe que a verdade é que não será, né? Mas é claro que eles estão discutindo isso aí para poder chegar a uma conclusão e ter mecanismos de mudar isso, e não ficar apenas fazendo diagnóstico. Então, por isso que nós estamos lendo uma segunda vertente da análise dos modelos de estudo deles. Então, a formação brasileira é marcada por rupturas inacabadas, tensões permanentes, contradições profundas entre modernização econômica, atraso institucional, desigualdade racial e social. No início do terceiro milênio, agora, 25 anos do início do terceiro milênio, nós estamos já estamos no ano de 2025, né? Já saímos dos 1900, fomos dos 2000 e alguma coisa. Tais contradições tornaram-se ainda mais visíveis à frente da ascensão da ultradireita na forma de bolsonarismo, a reconfiguração da esfera religiosa pela expansão pentecostal, a precarização laboral extrema e o colapso educacional aprofundado por reformas improvisadas, mal feitas e com má intencionalidade, entre eles modelos cívicos militares que reiteram práticas autoritárias, os quais uma boa parte da sociedade não concorda, né? Então, esse artigo investiga esses elementos articulando com os 4 autores. O racismo estrutural, constitui-se como elemento central para compreender a crise civilizacional. Schwartz demonstra que a normalização da desigualdade foi constitutiva do Estado e das hierarquias sociais desde o período colonial. A abolição tardia da escravatura não significou ruptura. Não houve uma ruptura no ideário, no imaginário deles. Eles apenas foram retirados da condição de escravos e abandonados socialmente. Eles não foram tornados cidadãos. Então eles não eram vistos, né? Quando eles começaram a criar problemas, porque eles são seres humanos, queriam voltar às fazendas de onde saíram porque eles precisavam de comida. Então alguns deles viraram indigentes, outros foram para o interior conseguir algumas glebas de terra, foram se acaipirando e nunca tiveram cultura, nunca tiveram amparo. E quando você fala de uma sociedade, quando você fala de um Estado que vai dar amparo a essas criaturas que acabaram se miscigenando com outros, criando derivações de suas etnias e tendo sua culturalidade num país continental como o Brasil, foram sistematicamente discriminados e abandonados. E quando você traz alguma coisa para essas pessoas, o Estado é gastador, você tem uma mentalidade comunista e tal. Então, quer dizer, essas sociedades sempre abandonadas, quer dizer, não poderiam formar um país, né? A cara de um país, acaba que formou-se de alguma forma qualquer coisa. A abolição tardia não significou ruptura. O Gessé reforça esse ponto argumentando que a elite brasileira reatualizou o sistema escravista atualmente sob novas formas de dominação simbólica, né? Econômica e moral. Você mantém os caras na base, né? Você não aceita a moralidade deles, você impõe uma moralidade deles, inclusive através da religião, e simbolicamente eles seriam sempre a base da sociedade, né? Pela sua cultura, pela sua forma de ser, pela sua forma de estar, a educação que tem ou que não tem, criminalização da pobreza, moralismo religioso, ideologia meritocrática compõem o repertório. Dornelles, ao tratar do Estado penal, evidencia como a violência policial e a desigualdade de acesso à justiça configuram um sistema de cidadania seletivo. As cadeias são cheias de pessoas de cor, né? A população negra e pobre encontra-se sob permanente estado de suspeição, a ponto de ter que sair sempre com documento na rua, né? E porque se for abordada, não tem documento, vai em cana logo de cara. Nas periferias você tem
a polícia manda parar um baile, manda todo mundo para casa, dá um toque de recolher, quando não é isso não é feito por milícias, quando isso não é feito por bandidos, né? E onde o Estado não está ali para ajudá-los. Então a população negra e pobre encontra-se em permanente estado de suspeição, aspecto convergente com as análises de Schwartz sobre o autoritarismo cotidiano. Assim, o racismo não é apenas um resíduo histórico, ele é uma lógica que informa políticas públicas. Uma lógica que informa políticas públicas, dispositivos policiais. Então, dispositivos policiais, a forma como a polícia trabalha é um modelo de repressão social, é um modelo de tratamento da sociedade, é um modelo. Não é que precisa acontecer para poder ser arguído e partir para cima. Não, já é o modelo. O cara quando entra na periferia, já entra dando pancada. Hierarquias sociais, práticas religiosas e discursos morais. A ultradireita, na forma do bolsonarismo, é uma regressão política estrutural. A ascensão da ultradireita não pode ser compreendida como um fenômeno episódico. É sim uma expressão contemporânea de longa tradição autoritária. Se não existisse a tradição aqui, não conseguiríamos congregar esses indivíduos. É que isso não foi abandonado. Esses caras tinham vergonha de serem tradicionalmente ultradireitas e escravocratas e autoritários, mas quando apareceu alguém dizendo que isso aí era natural, que era verdade, eles foram para o lado dessas pessoas e criaram esse cancro que está existindo na nossa sociedade. Bolsonarismo como guerra cultural. O Castro Rocha argumenta que o bolsonarismo sustenta sim, um sistema organizado de guerra cultural, no qual o ressentimento antipolítico, a agressividade moral e desinformação constitui gramática dominante. Esse modelo articula-se à lógica pentecostal no uso de símbolos, narrativas apocalípticas e performatividade emocional, que eles trabalham com as emoções. A ultradireita é uma reencarnação das elites do atraso, por Gessé de Souza. Gessé de Souza, a extrema-direita brasileira, não é a reação popular espontânea. Ela é uma ferramenta que as elites econômicas usam historicamente, manipulam a moralidade e a religião para manter os seus privilégios dessa elite. As classes médias são capturadas por discurso anticorrupção que mascaram as reais estruturas de poder, porque as classes médias, na realidade, não fazem parte dessa elite. Elas miram essa elite, mas elas não fazem parte. Mas ela acaba fazendo eco. A ultradireita como militarização da política, Dornelles, destaca que a militarização do Estado durante o governo do indefectível retoma a lógica da doutrina de segurança nacional que já estava sendo esquecida, produzindo um Estado centrado no controle e não na promoção de direitos, e sim no controle de sociedades, ampliação de porte de armas, coisa perigosa, enfraquecimento de instituições democráticas, o discurso de inimigos internos que nunca existiram e que passaram a existir, configuram quer dizer, existiram na época da ditadura, né, na época dos governos militares, dos governos ditatoriais, e configuram um retrocesso civilizatório evidentíssimo. Pentecostalismo, moralidade punitiva, regressão cultural, a expansão do pentecostalismo, palavra danada, introduzido majoritariamente por missionários estrangeiros desde 1960 para cá, adaptado às condições da pobreza urbana no Brasil, tornou-se um fenômeno central para compreender a cultura política brasileira. Embora tenha um aspecto de acolhimento, a solidariedade comunitária, algumas pessoas falam assim, mas pelo menos a pessoa está dentro da religião, está um ajudando o outro, tal, sim, mas eles estão sendo mantidos numa base, eles nunca são esclarecidos, eles estão sempre raciocinando entre bem e mal, e eles próprios se sentem diabos quando cometem algum tipo de delito acusado por terceiros. Isso não é uma forma de evolução, né? Essas pessoas não são esclarecidas. Você ter religiosidade e ser esclarecido é diferente de você estar subalterno pela religiosidade. É uma vertente politizada que apresenta características problemáticas, moralidade punitiva, demonização de direitos civis. Quando o camarada tem um direito, quando você quer defender uma lei disso ou daquilo, aparece a moral dizendo que aquilo é errado e as pessoas vão e acreditam naquilo, demoniza quem propõe a lei. Subordinação a políticas de lógica pastoral, que muitas vezes é ilógica e muitas vezes é inculta, né, sem capacidade científica nenhuma, sem corroboração científica. Fortalecimento de lideranças autoritárias. O Rocha observa que a complementaridade da guerra cultural e estética pentecostal, ambas operam por meio da construção de inimigos internos e pela mobilização emocional, trabalho com os afetos. O Gessé de Souza interpreta essa adesão como resposta da ausência do Estado que não é politicamente articulado, como mecanismo simbólico de disciplinamento dos pobres. Schwartz analisa como certas correntes religiosas reforçam hierarquias raciais e de gênero, né? Muito bem. Crise educacional. O sistema educacional brasileiro enfrenta um esgarçamento profundo há muito tempo.
A educação cívico-militar são modelos vinculados a práticas disciplinadoras, anticríticas, anti-hierárquicas, aliás, são hierárquicas. Dornelles argumenta que tais modelos reiteram autoritarismos históricos do país, enquanto Castro Rocha vê neles instrumentos pedagógicos de guerra cultural, elegendo o inimigo que o inimigo é sempre da cultura adversária. Fuga à escola e anti-intelectualismo. Desvalorização da escola, as pessoas não querem mais entrar na escola, acham que se tiverem o ensino, é menos tempo que eles estão trabalhando, que aquilo ali não vai dar dinheiro para eles, que aquilo não vai dar valor. Anti-intelectualismo, ou seja, o camarada não quer aprender, não quer estudar aquilo, se pergunta para que tem que ter esse conhecimento ou aquele, é difundido nas redes. Moralismo religioso contribui para um ambiente hostil ao pensamento crítico, essencial para sociedades contemporâneas que querem ingressar de vez na mente do terceiro milênio, que está graçando aí enquanto as pessoas estão ficando para trás. Eu lembro de volta para vocês o seguinte, que parte do mundo, que uma boa parte do mundo ocidental e o sul global, uma parte do sul global estão ficando para trás, porque o Oriente, que também faz parte do sul global, está vicejando. As pessoas estão cada vez mais inteligentes. Lá eles estão discutindo sobre educação crítica, e já tem uma educação de ponta. Nós aqui nem educação nós chegamos nela. Então, existe uma precarização laboral, a expansão do trabalho informal de autônomos. No último programa eu falei de 40% de trabalho informal e autônomo, motorista de aplicativo, entregadores, microempreendedores precarizados, microempreendedores que se têm como empreendedores e patrões de si mesmos, sem nenhum tipo de ajuda, completamente a nu, né? Se amanhã não puderem trabalhar, morrem de fome. Reforça a visão que Gesser sobre a conversão de desigualdades estruturais em falhas individuais. Não é porque existe desigualdade, é porque você que errou. Então você está sempre tentando se superar. Quando você não consegue porque você é humano, porque você tem uma doença ou porque você sofre um acidente, pronto, não existe, mesmo na cabeça desse cara, não existe nada que deva compensá-lo, porque ele deu de ganhar a muitos. E não tem nada que o ampare no momento em que ele não tem nada. Quer dizer, seria o papel do Estado, né? Ou o papel de uma poupança dele, ou o papel de um plano de saúde, o papel de alguma coisa que ele pudesse pagar. E ele não pode fazer nada disso, né? Mas ele está dando de ganhar a um aplicativo que ganha muitos milhares de reais, bilhões, né? Essa precarização produz insegurança, fragmentação comunitária, vulnerabilidade moral, vulnerabilidade pessoal, terreno fértil para discursos autoritários e religiosos. Modelo civilizacional brasileiro fora dos padrões do terceiro milênio? Uma pergunta. Olha, com base nos autores discutidos, a gente pode afirmar o seguinte: encontra-se distante de um modelo civilizacional compatível com demandas do século XXI. Entre os principais obstáculos podemos ver persistência de estrutura escravocrata. Quem vê isso? Gesser de Souza e Schwartz. Estado penal e violência estrutural. João Dornelles. Sistema de guerra cultural e destruição de espaços públicos. Castro Rocha. Religiosidade politizada que reforça hierarquias de gênero e raça. A Schwartz e o Gesser de Souza. Educação deficitária e regressiva. Todos os autores, todos eles, sob diferentes âmbitos, mas todos eles. Precarização racial das relações de trabalho. Gesser de Souza. Por outro lado, existe sempre um contraditório relevante. O Brasil possui sim um vigor intelectual em algumas instâncias e cultural significativo, porque nós somos multiétnicos, inclusive, né? Instituições democráticas mostraram resiliência, por exemplo, durante a pandemia. Movimentos negros, feministas, indígenas, LGBTQI+, possuem crescente protagonismo. Algumas periferias criam comunidades que aprendem profissões novas, uns ensinam aos outros, como a ideia dos falcões e outros que lá que tem hangares, silos inteiros para poder fazer filmes, para poder tentar criar profissões, para dar aulas e tal, né? Universidades e centros de pesquisa que são referências latino-americanas, e se existe no Brasil, ainda assim o conjunto dos diagnósticos aponta para um país que combina modernização tecnológica incompleta e inclusive paralisada com regressão política moral que foi instaurada nesses últimos 10 anos, a partir de 2013 para cá, reforçando a imagem de um modelo civilizacional tensionado, incompleto, marcado por profundas assimetrias, mas que tem jeito de sair fora, né?
Análise integrada das contribuições de Dornelles, Castro Rocha, Gessé de Souza, Lia Schwartz e todos os outros que nós já falamos até agora, revela que o Brasil vive sim um movimento de profunda crise civilizacional, na qual estruturas coloniais e práticas autoritárias convivem com novas formas de regressão cultural, o racismo estrutural, a guerra cultural, o moralismo religioso, a precarização laboral, o colapso educacional constituem juntos um cenário que compromete a capacidade do país de ingressar de modo pleno nas exigências democráticas tecnológicas do terceiro milênio e que está futuristicamente. Inclusive, nós estamos tecnologicamente atrasados, né? A gente está recebendo aqui data centers que vão consumir nossa água, que vão consumir nossos recursos energéticos, que vão consumir os nossos minerais, mas nós ainda não detemos a tecnologia de produzirmos por nós próprios. Nós estaremos sempre satisfazendo a terceiros. Apesar disso, movimentos sociais, intelectuais, instituições acadêmicas oferecem elementos de resistência e renovação democrática no Brasil. O futuro civilizacional brasileiro dependerá da capacidade de enfrentar estruturas históricas de desigualdade e de reconstruir um projeto nacional baseado em cidadania, ciência, diversidade cultural e justiça racial. Bom, eu agradeço então, gente, a sua atenção aí para esse segundo programa. A gente não falou coisas muito mais novas, mas a gente conseguiu completar com mais autores, reforçando os espaços. Espero que não tenha sido cansativo, espero que você tenha gostado. Passe esse programa para frente, deixe seu like, deixa seu like, deixa seu comentário. É muito importante quando você interage no YouTube com um comentário. Para mim isso joga meu programa lá na frente. E assine o nosso canal se você for novo por aqui. Muito obrigado, até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós achamos muito interessante. Muito obrigado e até lá.